Olá pessoal, eu quero falar sobre uma lei espiritual que é real, ela existe. E eu pude perceber essa lei espiritual em minha própria vida, que é a lei da sincronicidade. Acredito que Deus, Ele se utiliza desse recurso para despertar nossa consciência, para nos mostrar se estamos no caminho. A questão é que poucas pessoas prestam atenção nisso, poucas pessoas observam a existência dessa lei espiritual. A sincronicidade é algo muito interessante. Há poucos dias eu acordei às 3 horas, preste atenção, acordei e virei a cabeça, olhei diretamente para o relógio, acordei só para ver, 3 horas e 33 minutos. Observei aquilo e esses fenômenos ele vem se repetindo e acredito piamente que Deus, Ele cria situações como essa para me mostrar que as coisas que eu estou prestando atenção durante o dia, as pessoas com quem eu estou me relacionando, as coisas sobre as quais eu lanço a minha atenção, estas coisas estão se alinhando à minha experiência diária. É uma questão que muitas pessoas vão filosofar sobre o assunto, porque existem várias vertentes religiosas que falam sobre isso. Mas nada melhor do que a experiência do salmista, no capítulo 42, no versículo 7, Salmo 42, versículo 7, quando diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. Pegue a sua Bíblia aí em sua casa, se você tem uma Bíblia, e dê uma olhada. Um abismo chama outro abismo. Então aqui está falando de uma força que convida uma outra força ativa a se unir. Um abismo chama outro abismo. Até quem diga que, eu já ouvi isso alguém falar, e quando você olha para o abismo olha para você. Se você presta atenção demais numa coisa, se você fala sobre aquele assunto, se você se relaciona com pessoas que têm a ver com aquilo, com aquele universo, com aquele mundo, existe uma tendência dessas experiências se repetirem. E quantas pessoas, e por que eu estou falando isso? Quantas pessoas me ouvem agora e estão conectadas, estão prestando atenção, estão se alinhando, digamos assim, com coisas, com pessoas, com situações que não tem absolutamente nada a ver com a sua vida. E você percebe que quanto mais você presta atenção nessas coisas, mais elas têm uma tendência a se repetir. É uma experiência. Essas experiências é como se você estivesse convidando tudo que está relacionado àquele assunto a entrar em sua vida. Talvez por isso está escrito em Isaías capítulo 33, 14, quando a palavra de Deus diz o seguinte: que os pecadores em Sião vivem assombrados, e o tremor se apoderou dos hipócritas. E há uma pergunta: quem habitará com as labaredas eternas? Quem habitará com o fogo devorador? O que anda em justiça, o que fala o que é reto, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, a fortaleza das rochas serão o seu alto refúgio. Olha que promessa poderosa. A fortaleza das rochas serão o seu alto refúgio, ou seja, você vai estar em condição de segurança. E os seus olhos verão a terra que se estende ao longe, a sua visão será ampliada. Você vai ter a capacidade de enxergar o que a maioria das pessoas não está vendo. Porque você está conectado com outro espírito, você está em outra dimensão espiritualmente falando. O seu nível de consciência está em outro lugar. Então tudo isso vai desencadear fenômenos em sua vida, acontecimento, justamente para te mostrar em que caminho você está. Você já viu aquele tipo que diz assim: quanto mais eu rezo, mais diabo me aparece, mais demônio me aparece. Você já viu? Por quê? Porque você está dando muita atenção ao negativo, ao mal. Você está olhando demais para coisas que você não quer, que você não deseja, que você não quer.
como experiência em sua vida. Então, aí você me diz, mas e os profissionais? E aqueles que precisam se envolver com coisas que eles não querem, fixar os seus olhos, prestar atenção? Ora, o olhar técnico, eu acredito que para o olhar técnico sobre determinados assuntos, existe uma salvaguarda. Deus é incrível em sua criação, em seu poder. E ainda assim, existem muitos profissionais que precisam lidar com determinados assuntos. Quando ele não desenvolve resistência psicológica para lidar com aquilo, ele adoece. Ele adoece. Então, existe aqueles que precisam desenvolver capacidade psicológica, resistência emocional para lidar com determinadas coisas da vida. E existem aquele curioso que fica o tempo todo dando atenção a coisas que não tem absolutamente nada a ver com a realidade de sua vida, com o que ele deseja para si mesmo, e anda se relacionando com pessoas e olhando para o lugar errado, pessoas erradas, situações erradas, pessoas críticas que ficam observando somente os efeitos negativos que as pessoas provocam no ambiente em que vivem. Geralmente as pessoas são péssimas para serem seus amigos, porque sempre vai ter uma avaliação crítica, não construtiva, mas altamente e potencialmente destrutiva enquanto se relaciona com você. Geralmente são pessoas amargas, são pessoas que se deixaram amargurar com as experiências negativas da vida. Enquanto todos estão tentando vencer, ela sempre vai estar ali como um ponto neutro ou como alguém do contra. Mesmo que haja virtudes e qualidades, vai encontrar um defeito. Por quê? Porque infelizmente o olhar dessa pessoa está voltado para o lugar errado. Esta pessoa será uma pessoa azarada. Até o que era para dar certo dá errado. Por quê? Por conta desse olhar negativo. Preste atenção nisso. Quando o Espírito de Deus, Ele criou o mundo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele criou este mundo sobre leis espirituais. Essas leis espirituais, elas existem. E essa experiência aqui, para que eu fique bem claro, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro contigo com relação a isso, porque acredito que muitos de vocês já devem ter tido alguma experiência nesse sentido, de prestar atenção muito numa coisa e, de repente, essas coisas começam a se repetir. Existem até aqueles que pensam em alguém, falam em alguém, e momentos depois ou no dia seguinte aquela pessoa entra em contato contigo. Ela te telefona, ela dá um sinal, ok, eu ouvi o seu chamado, eu ouvi a sua o seu convite, eu entendi. É como se a pessoa estivesse dizendo, eu recebi a sua comunicação, eu estou aqui. É muito interessante isso. Então a pergunta é, você está dando atenção aqui? Preste atenção em sua vida, o que está acontecendo contigo. Pessoas indesejáveis começam a aparecer com frequência, situações negativas, situações ruins. Observe se você não está ligado com coisas que não tem nada a ver contigo. Você fica aí na internet olhando coisas ruins, olhando discutindo situações que não tem nada a ver contigo. Então aprenda a se afastar, aprenda, e eu digo, isso não é um convite à indiferença à existência do outro. Lance um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, ao mesmo tempo em que você começa a olhar para o que lhe é pertinente, para o que vai contribuir, o que vai te inspirar, o que vai despertar em você o desejo de andar na presença de Deus. Ele mesmo diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, observe essa fala. 2 homens olhavam através das grades da prisão. Um olhava a lama e o outro as estrelas. Aquilo que vemos depende principalmente daquilo que procuramos e desejamos ter. Eu vou repetir para você. Aquilo que vemos depende principalmente do que procuramos e desejamos ter. Então, o que você procura na internet? Contendas, confusões, geralmente pessoas críticas, e você vê que a energia, a fala é da confusão. Geralmente essas pessoas têm uma vida familiar péssima. Aquele relacionamento social, ela está revelando
o seu relacionamento familiar. Geralmente são pessoas que no âmbito familiar são péssimas. São pessoas que quando chega passa um clima de ódio, de raiva, de discussão, é sempre do contra. Quando discorda de alguma coisa, é numa energia autoritária. Essas pessoas estão aí, elas precisam de cura. E a cura, ela só vai acontecer a partir do momento em que você observar que você está dando muita atenção a coisas que você não quer, a coisas que você acha ridículo, feio. Então você perde muito tempo observando e criticando. E sabe de uma coisa? Alguém disse acertadamente que tudo aquilo que você resiste, persiste. Há uma tendência de nos transformarmos na própria coisa a qual tentamos combater. Por isso que Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Por que ele disse isso? Porque com a mesma medida e o mesmo critério que você está medindo o outro, vão medir você. Porque você vai se tornar na própria coisa a qual tenta combater e resistir. Então a lei da sincronicidade, ela existe. É algo que você pode observar como experiência em sua vida. Então observe a partir de agora, você está dando atenção a quê? Agora mesmo, com tanta notícia de morte, por que você está tendo tantos pesadelos? Por que você está assaltado pelo medo? Por que você passa um sentimento de insegurança? Porque lhe falta fé e coragem num momento como esse. Porque você está encharcado de informações no negativo. Pouco se fala da quantidade de pessoas que já foram curadas. E muito se fala da quantidade de pessoas que estão morrendo. E acredito até que isso contribui, porque me parece que as pessoas só respeitam o que teme. E infelizmente existe um desrespeito muito grande ao que está acontecendo. E me parece que o medo é a única ferramenta de fazer com que as pessoas levem a sério o que está acontecendo. Porém, nós vamos ter um efeito colateral terrível, que são os efeitos psicológicos desse excesso de informação de morte e medo em sua mente. Então procure agora dar um repouso mental para você. Procure agora descansar a sua mente. Procure tirar os teus olhos do abismo e olhe para a palavra de Deus. Olhe para a vida que você quer construir. Não olhe para a lama, olhe para as estrelas. Isso nos faz lembrar da experiência de Abraão com Deus. Quando Deus chamou Abraão para que a partir dele um grande projeto, e você conhece esse projeto hoje, está aí, Israel. Para que esse grande projeto fosse possível, Deus chamou Abraão para o meio do nada, para o deserto, e disse uma coisa muito forte para ele. Disse, Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas. Deus não mandou ele olhar para o deserto, para a morte, para a esterilidade, nem para o ventre amortecido de Sara. Deus disse, olha para o céu e medita. Quantas estrelas é que se pode contar? Porque assim será a tua descendência. Olha para onde Deus mandou Abraão olhar. Então está escrito na palavra de Deus que Abraão não levou em consideração o ventre amortecido de Sara, porque ela deu à luz com 90 anos de idade, a mulher ainda era estéril. E para onde Deus mandou Abraão olhar? Por quê? Então observe que isso tem muito a ver com a nossa realidade. E a pergunta, antes de finalizar esse vídeo, que ele já vai aí com 14 minutos, é para onde você está olhando? Você está dando atenção a quê? A quem? Procure a sua turma, procure as coisas que você deseja. Quer ajudar o mundo? Como é que você vai ajudar o mundo? Isso não é um ato de indiferença, é de responsabilidade. Você quer que o mundo tenha paz? Seja a paz. Você quer que que as pessoas se libertem da pobreza? Fique rico. Mas você não vai ficar rico estudando a pobreza e a miséria. Você não vai contribuir. Mas a palavra de Deus diz chorai com os que choram. Sim, 2 pessoas chorando não vai resolver o problema. Está falando aí de empatia, não de você descer e se colocar na mesma condição emocional. Que aí você não vai poder tirar o outro do buraco se você caiu com ele junto, nesse mesmo lugar.
Então tem que ter muita sabedoria. Então, para onde você está olhando? Para a lama ou para as estrelas? Então, 2 homens olhavam através das grades da prisão. Um olhava a lama e o outro as estrelas. A história conta que o que olhava as estrelas saiu da prisão mais rápido. E o que olhava a lama padeceu de uma enfermidade grave e morreu na prisão. Isso tem muito a ver com a realidade que estamos vivendo agora. Então procure agora olhar, dar razão a Deus. Olha para o outro lado. Não olhe para o abismo, Ele vai olhar para você. Porque está escrito na palavra do Senhor e nós precisamos levar isso a sério. E está escrito aqui no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo. Se você tem um abismo em você, você vai convidar um abismo maior ainda para entrar em sua vida e fazer parte da sua vida. Então procura se conectar com pessoas boas, com gente que está ligada em outro espírito. Muda as tuas amizades, muda o ambiente que você frequenta, muda tudo, muda o teu olhar, muda. Comece a perceber em que estado você se encontra pelas coisas que você procura, o que você anda procurando na internet. Isso fala muito sobre você, isso fala muito sobre o teu estado de espírito, fala muito sobre quem você é. Eu quero que você medite nisso e eu quero continuar, que Deus me inspire a continuar falando sobre esse assunto para você, tá bom? Um beijo bem grande, fica com Deus, proteja-se e deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração em relação a isso. Medite. Pega o Salmo 42, medita e observe o que está orientando a sua busca, com quem você está conectado, quem são as pessoas, suas amizades, o que falam, o que conversam. Tudo isso é muito importante, vai falar muito sobre você, tá bom? Um abraço bem grande, do seu amigo Epitácio Magalhães e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.